Olá, amigos! Alegria em estar com vocês neste canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, onde vamos ter a oportunidade de refletirmos sobre as mensagens do Espírito Emmanuel trazidas para nós pelas mãos de Chico Xavier. A mensagem de hoje é de número 144 do livro Pão Nosso, Fazei Preparativos. Mas vamos antes iniciar com uma prece, nos ligando à espiritualidade maior, rogando ao alto que aclare o nosso entendimento para que possamos bem compreender os ensinos de Jesus. Nos ligando a Maria de Nazaré, a nossa mãe, pedindo a ela que nos envolva como seus filhos, como irmãos que somos, e assim unidos, vamos aproveitar esta oportunidade para nos transformarmos a cada dia em criaturas de bem. Que assim seja. Graças a Deus. Emmanuel inicia essa mensagem a partir de uma citação bíblica que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 12, que diz assim: Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Nesse capítulo 22, Lucas nos diz que aproximava-se a época da Páscoa, época em que era tradição repartir o pão em conjunto, tomar essa refeição em conjunto. E Jesus mandou que Pedro e João procurassem um lugar adequado para fazer essa refeição. E os discípulos perguntaram a Jesus onde ele queria que fosse preparado esse local. E Jesus os orientou que quando Pedro e João entrassem na cidade, seguissem um homem que carregava um cântaro, e quando esse homem entrasse na casa, eles perguntassem a esse pai de família o seguinte, falassem para esse homem: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E Jesus disse que esse homem ia mostrar aos discípulos um grande cenáculo mobiliado. E aí, eles nesse local, nesse grande salão, nessa grande sala preparada, eles deviam fazer os preparativos para a celebração da Páscoa. E Emmanuel, ele já começa no primeiro parágrafo, descrevendo a simbologia dessas palavras de Jesus. Ele diz assim: aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. Então, esse cenáculo mobiliado, esse local preparado para a grande festa, para o grande encontro, é a nossa alma, o nosso coração, aquele espírito que está pronto para a grande festa, que é a comunhão com o alto. E Emmanuel segue: a face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. Então, Emmanuel, ele traz os cuidados para com o lar para que possamos perceber que nós passamos a maior parte da nossa vida fazendo preparativos para os acontecimentos que estão por vir. Então, fazemos sempre preparativos para tornar a nossa vida material melhor. Então, em relação ao nosso emprego, por exemplo, nós traçamos metas, quanto gostaríamos de ganhar, quanto podemos gastar, quanto precisamos guardar para realizar os nossos sonhos. Em relação à nossa moradia, procuramos manter a nossa casa organizada, bonita, procuramos sempre dar aquele novo visual, ter os móveis renovados. Se vamos receber uma visita, então temos todo aquele cuidado especial, não é assim? Quando temos um compromisso social, um casamento, uma festa, um aniversário, já pensamos bem antes que roupa iremos vestir, qual o presente que iremos dar, com quem vamos nos encontrar, o que vamos comer, como vamos celebrar. Se temos uma viagem, que meio de transporte vamos usar, os tickets que precisamos comprar, vamos arrumar a nossa mala com as roupas adequadas, separar os documentos necessários para essa viagem. Então, passamos a nossa vida sempre fazendo preparativos para a nossa vida material. E aí eu pergunto a mim e a vocês, que preparativos nós fazemos diariamente para o ingresso em nossa vida verdadeira, que é a nossa vida como espíritos? Será que nós fazemos esses preparativos?
E se fazemos, fazemos de quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo pensamos na vida que está por vir? Será que nós lembramos que não somos apenas corpos, e sim espíritos que se utilizam deste corpo para essa experiência na Terra? Pensamos nisso? E Emmanuel segue dizendo assim: o homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Então, Emmanuel nos diz que aquele que já tem consciência da sua natureza divina, ele já percebeu que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer aqui terá consequências, terá reflexos na nossa vida futura. Então, é aquele homem que já percebeu que a vida material, ela não é um fim em si mesma, mas um meio para nós evoluirmos e atingirmos a perfeição a que estamos destinados. E Emmanuel segue assim: se isso ocorre, se esses preparativos ocorrem com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Então, se já é custoso, difícil e exige de nós esforço nos organizarmos, nos prepararmos para a nossa vida material, que dizer então do esforço, do cuidado, do carinho que temos que ter com a preparação para a nossa vida futura, nossa vida de espíritos imortais. E Emmanuel segue assim: certamente numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. Olha o que Emmanuel nos fala: levantar, comer, ocupar-se com bagatelas e dormir. E no dia seguinte a mesma coisa, e no outro a mesma coisa, e no outro a mesma coisa, formando aquele círculo vicioso. Quantos nós não conhecemos assim? Será que não somos nós, esses seres irracionais a que Emmanuel se refere? Vivendo como aquela mariposa que morre de tanto voar em torno de uma lâmpada, acreditando que aquela chama é a única luz que existe, que aquilo lhe basta, sem perceber que poderia galgar voos mais altos, que teria à sua disposição um espaço infinito. Será que nós estamos rodando num círculo vicioso no mesmo ponto? E Emmanuel continua: o aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar diariamente qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. Então, aquele homem que conhece a si mesmo já entendeu que a matéria é uma ilusão e ele já vive aqui na Terra em espírito. Trabalha, se esforça para adquirir virtudes, combater defeitos. E não é tão fácil fazer isso como as mudanças que nós fazemos na nossa vida material diariamente. Emmanuel sabe disso, mas é aquele que procura ser melhor a cada dia. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7º, que tem como título Homem no Mundo, nesse capítulo, Kardec nos diz que nós não podemos ficar o tempo todo aqui na Terra de mãos postas, levando uma vida mística e em prece, uma vez que estamos encarnados na Terra. E ele diz assim para nós: vivei como homens do vosso tempo, vivei aqui na Terra como devem viver os homens. Mas, então não podemos abrir mão das necessidades materiais, mas devemos fazer tudo com sentimento de pureza e de amor ao próximo. Não devemos repelir os prazeres que a vida nos dá, não devemos viver fechados, tristes, sisudos, mas, Kardec nos diz, devemos começar e encerrar uma tarefa, elevando o pensamento a Deus, ao Criador, pedindo proteção para aquela tarefa que começa, agradecendo pela tarefa que foi concluída. Então, ao fazer qualquer coisa, lembrar que somos espíritos, lembrar que aqui é uma passagem e nos ligar ao alto. Nada fazer, ele nos diz, sem a lembrança de Deus e sem buscar que essa lembrança purifique os nossos atos, né? Então, em tudo que fizermos, procuremos fazer o melhor.
Então, ser o melhor profissional que podemos. Se somos um balconista, o melhor balconista, o melhor médico, o melhor diarista, o melhor professor, procurar ser melhor, dar o melhor de si em tudo que faz. Como nos diz Paulo, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, não adianta viver de mãos postas, rezando, se nós não tivermos gentileza, boa vontade, cooperação e respeito para com o próximo. Então, viver com a consciência limpa, sabendo-nos, ele nos diz que somos herdeiros do céu, aquele que aguarda com alegria os dias para receber essa herança. Então, buscar sermos felizes aqui, mas que neste sentimento de felicidade não haja um pensamento, um ato que possa ser contrário à lei do amor. Então o Evangelho também nos lembra que não basta nos dizermos cristãos para adentrarmos os reino dos céus, e sim agirmos como tal, como aquela árvore que dá bons frutos. Lembrar que não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então é natural que a gente se preocupe com as nossas necessidades terrenas, mas não podemos viver fechados no nosso egoísmo, esquecermos dos outros. Então vivermos desenvolvendo um sentimento de fraternidade. André Luiz, nesse sentido, fala que nós temos que juntar riquezas para viver a nossa vida futura, mas não podemos deixar de juntar os bens espirituais praticando a caridade. E ele nos diz que a caridade é a poupança mais importante que podemos fazer nessa vida, porque ela rende o tempo todo felicidade e paz, e ela tem a garantia da previdência divina. Então, olha que investimento bom podemos fazer, investir em caridade. Segundo André Luiz, o lucro é certo, ela rende felicidade e paz de espírito. E Emmanuel segue a sua mensagem assim: o homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o mestre divino para consolidar a redenção própria. Então, o homem terrestre vê a morte como fim, pensa apenas na vida material. Já o homem espiritual compreende a sua condição e compreende a sua destinação. Sabe que aqui na Terra estamos de passagem, evoluindo, buscando sermos melhores. Que homem somos? O homem terrestre ou o homem espiritual? E lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade nos orienta que o homem bem compenetrado do seu futuro, esse que já compreende que é espírito, ele não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. Ele vê aqui como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Por isso ele se consola facilmente com as dificuldades, porque ele vê aqui apenas uma rápida passagem, um preparativo para a vida futura, e por isso ele não se perturba com as dificuldades passageiras do caminho. E nos ajudando a fazer esses preparativos, Santo Agostinho, na questão 919, 919A, nos orienta: conhece-te a ti mesmo. Faça todo dia, devemos fazer todo dia o balanço da nossa jornada moral, ele nos diz, como o negociante faz dos seus lucros e perdas. Devemos perguntar a nós mesmos: que fiz hoje? Ele nos diz: acentuei os traços da criatura inferior ou desenvolvi qualidades elevadas do espírito que quero ser? Porque nós não vamos caminhar entre as estrelas antes de passarmos pelas sendas humildes que nos competem, ele nos diz. E Santo Agostinho continua: nós não trabalhamos todos os dias para juntarmos aquilo que nos dê repouso na velhice? Não fazemos isso? Não é assim que temos que viver? E será que nós trabalhamos também para juntar o que vai nos dar alegria e paz na vida futura? Então vamos pensar se estamos traçando metas, se temos objetivos claros, se estamos trabalhando para juntar o que nos garanta paz e alegria no futuro. Então vamos vigiar, orar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que seremos chamados. Então vamos estar preparados, né?
E Santo Agostinho também nos diz que muitos dizem que o presente é certo e o futuro é incerto. Não é assim? Muitos pensam, só existe hoje, eu vou me preocupar com amanhã? E Santo Agostinho fala que é justamente essa ideia que os espíritos que ditaram o livro da verdade vieram destruir. Essa ideia de que vamos viver só o hoje porque não existe amanhã. Por isso ele nos convida a abrir o nosso coração, a deixarmos de ser egoísta, a pensarmos no próximo, a praticarmos a caridade no nosso dia a dia. A caridade que é a mãe de todas as virtudes. Então, procurar não criar para nós dificuldades artificiais, como nos diz o Evangelho. E Emmanuel, numa outra mensagem, fala que não basta a gente fazer do Cristo aquele benfeitor que cura e protege aquele ser distante de nós, mas transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, vamos perguntar a nós mesmos no nosso dia a dia se nós estamos fazendo o que Jesus faria, porque nós o elegemos como nosso modelo. E Paulo nos lembra, vós sois o corpo do Cristo, seus membros em particular. Então agimos no nosso dia a dia em nome de Jesus. Então vamos pensar em como agimos. O Espírito André Luiz nos fala que todos vamos atravessar a fronteira do mundo espiritual. E ao fazermos essa passagem entre o mundo material e o mundo espiritual, nós vamos passar pela alfândega da consciência. Nos alerta que na nossa bagagem pouco importa os títulos que vamos levar, as honrarias, as dificuldades que tivemos na Terra, mas o que vai nos deixar passar, o único passaporte válido, ele nos diz, é o nosso patrimônio moral. E ele diz que sem esse passaporte preenchido com anotações de bem, nós vamos imediatamente, a nossa consciência vai nos mostrar a consequência dos nossos atos, dos nossos enganos, e nós vamos pedir uma nova experiência na vida física para refazer esses nossos enganos. Porque no reino dos céus não há privilégios, não há distinção entre os homens. Por isso Emmanuel nos convida, fazei preparativos. Vamos procurar abrigar Jesus do coração e entender que é hora de mudar. Caminhar com firmeza, com coragem, na certeza de que conseguimos, se quisermos, conseguimos persistir no bem, né? Lembrando que devemos amar verdadeiramente ao próximo como Jesus nos amou. E para encerrar com as palavras de Emmanuel, ele nos aconselha: não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E aí dentro de nossos corações, fazei preparativos em constante ascensão. Que possamos ter coragem, que possamos lembrar que necessitamos viver na matéria, mas estamos aqui para preparar o nosso caminho futuro. Agradeço a companhia de vocês, que o Mestre Jesus nos abençoe. Obrigada.